A gente deve ter um troca-troca dos ministérios, muito porque esses nomes que a gente conhece de tempos vão tentam entrar pelo menos em vários cargos importantes. É um desafio muito comum em anos de eleição, né? Muitos ministros classificados pela visibilidade conquistada com o cargo deixam a esplanada para disputar então a eleição em 2026, o que faz com que o presidente Lula precise de novos nomes. Cerca de 40% do primeiro escalão deve ser substituído. Nomes como Gleisi Hoffmann, Fernando Haddad, Simone Tebet, Jader Filho, Márcio França e Renan Filho já se preparam para disputar a Câmara, Senado ou até mesmo governos estaduais. E terão que deixar os cargos até abril. Mas é possível que o presidente Lula antecipe algumas trocas. Então fiz essa provocação porque acaba que essas figuras acabam entrando em outros cargos e a gente vai tendo essa... Mais do mesmo. Ellen me completou bem, mais do mesmo. O que a gente deve ter por aí de troca, hein, Ellen? O que fica desenhado hoje, e aí eu vou até fazer um link aqui com o que as minhas colegas de bancada estavam colocando, eu gostaria, porque eu acho que tem o nosso wishful think, né? Aquilo que a gente gostaria e aquilo que a realidade nos traz. Eu gostaria de talvez ter um refresh na política, mas quando a gente fala das trocas ministeriais, é muito importante como essa dinâmica mudou. Ministério virou moeda de bagatela. Antigamente, ter um ministério era uma moeda importante. Você fazia negociações importantes no Congresso a partir da troca de ministérios. Hoje, Lula ficou meses penando para conseguir trocar um ministro, porque ninguém queria assumir uma pasta. Porque ministério virou moeda bagatela. Negócio é emenda parlamentar. Ou seja, como que a gente vai rejuvenescer a política se o cerne duro, quem ganhou o poder, é ali o legislativo, que é o mesmo. Que são famílias que estão ali há muito tempo, que não mudam. Então, a troca de ministérios nos diz muito sobre isso. Esse rejuvenescimento da política, eu gostaria que viesse, né? Que a gente pudesse pensar mais racionalmente, né? Enfim. Mas não sei se isso vai ser desenhado com a dinâmica de forças entre poderes que se estabeleceu no Brasil de uma década para cá. Fica muito difícil rejuvenescer quando o poder inteiro, né? Quando a gente tem, por exemplo, 65% do valor total das emendas de 2026 tendo que ser pago até o final do primeiro semestre de 2026 para pingar na conta de deputados e senadores que irão concorrer no ano que vem. Mais de 12 bi que vão estar lá na conta desses deputados e senadores até o final do primeiro semestre para poder fazer campanha no que vem. Fica difícil rejuvenescer, sabe? É verdade. Fica, e eu acho que esse é o grande desafio para 2026, para quem ganhar. Eu acho que a governabilidade para o próximo presidente, ela vai ser cada vez pior, porque você tem um sequestro do orçamento. Quando você sequestra o orçamento, você vai desmontando as políticas que dão a cara do governo. Então, você tem políticas de governo, que não são políticas de Estado, são diferentes, só que elas precisam de dinheiro. Então, um exemplo simples, para esse ano, por exemplo, do ano passado para esse, nós tivemos uma retirada de 10 bilhões do PAC para as emendas parlamentares. Então, você vai fazendo o quê? Você vai desintegrando a cara daquele governo com os projetos de longo prazo que ele teria. Então, quanto mais você usa da dotação orçamentária para a parte das emendas, você vai enfraquecendo e viabilizando os projetos. Sejam eles quais forem, se é o PAC, se é o pé de meia, quais são os projetos? Você vai ver que você vai enfraquecendo eles. Então, o próximo presidente vai ter mais dificuldade do que o Lula hoje, que teve também grandes dificuldades em relação ao Bolsonaro. Então, o sequestro do orçamento, eu acho que realmente é o cerne da questão para quem vai ganhar a próxima eleição. Laura, o que você tem a falar para a gente de emendas parlamentares? Bom, olha, eu gostaria de passar para minha colega, porque eu gostaria de pensar um pouco mais sobre a minha resposta. Pode ser? Quer falar, Ellen? Não, vamos lá, então. Não, é só porque, corroborando aqui com o que a Carla estava colocando, o sequestro do orçamento, eu quero trazer um exemplo prático do que foi a eleição 2024 nas prefeituras, né? Quando foi a eleição, todo mundo falou assim, a eleição do incumbente, quem estava no poder ganhou,
se reelegeu, né? 2024 foi muito marcado por isso. Mas por que quem estava no poder se reelegeu? A gente tem casos práticos, assim, de deputado federal que passou lá a sua emenda para o prefeito que estava concorrendo à reeleição. Então, é só para o nosso espectador e ouvinte entenderem como é que essa dinâmica se dá. Por que esse sequestro é tão importante? Por que fica tão difícil renovar? Porque se eu estou lá e eu vou receber a minha emenda, independentemente de eu apoiar ou não o executivo, né? Eu vou receber esse valor, eu vou alimentar minha base e é na base que a política se consolida. Então, quando eu vou pedir o voto, eu sou um deputado federal, eu vou pedir o voto lá na minha cidade, eu sou de Gravataí, Rio Grande do Sul, né? O deputado federal gaúcho que está lá e vai conversar com o prefeito de Gravataí, é lá que ele vai conseguir botar a gente na rua para pedir voto, para mostrar e dizer o seguinte, tá vendo essa UPA aqui que vocês queriam, que ficou lá 10 anos, esse bairro pedindo? Pois então, foi o deputado fulano que deu dinheiro para sair a UPA aqui, né? E é assim que o sequestro do orçamento acontece e que fica difícil você fazer renovação ou algum tipo de mudança política no país quando a gente tem esse domínio do orçamento por parte exclusivamente do Legislativo. Né? Uma coisa interessante também é a questão das pastas, né? Se a gente trocar o governo, as pastas vão mudar. Porque a gente viu a mudança dos ministérios do Bolsonaro pro governo do Lula, né? Então, assim, aí vem... o Ministério da Educação mantém. Mas aí vai, Ministério da Mulher, aí tira. Então, a gente também tem uma dança das cadeiras aí nas mudanças das pastas. Porque, pela Constituição, é uma prerrogativa do presidente, né? Ele abre e fecha os ministérios como ele entende, porque faz parte da descentralização que ele precisa ter para poder governar, né? Então, a gente vai também, se trocarmos de esquerda para a direita, por exemplo, ou fomos para o centro, aí, de repente, nós também teremos uma mudança nessas pastas, né? Que tipo de ministérios nós teremos aí? Bom, até eu queria muito ouvir a opinião de vocês, porque eu vi que estava muito esse argumento da parte do sequestro do orçamento, porque isso é uma coisa que me inquieta bastante, porque o dinheiro ele está disponível para ser utilizado para o bem público, que seria para o bem coletivo. E a forma com que é feita a gestão e a forma com que não é feito também um compliance de que o impacto que aquilo deveria provocar realmente aconteceu, eu vejo que acaba sendo um problema, porque a emenda parlamentar, em tese, se a gente for ver ali nas suas regras, ela deveria funcionar. Ela deveria funcionar bem, ela deveria financiar projetos que vão trazer um impacto interessante para a sociedade. Mas, de fato, esse aspecto aqui é o que pega muito, e pega muito no Brasil. E parece que, por mais que a gente mude quem está na linha de frente, que é o candidato que está aparecendo ali para o grande público, lá nos bastidores, quem cuida do dinheiro, quem recebe o dinheiro, quem faz a coisa acontecer, parece que é mais do mesmo há muito tempo, em que a gente tem ali um sistema muito caro, que entrega pouco impacto para a sociedade e um setor produtivo brasileiro que tem cada vez mais se enfraquecido e a gente tem tornado um país muito fraco em produção de riqueza. Então, eu caminho muito em opiniões diferentes, porque muitas coisas conceitualmente a gente vai olhar e parecem ser muito boas. Eu até estava vendo um projeto de emenda parlamentar essa semana e parecia ser muito interessante, parecia ser idôneo, parecia ser uma proposta muito boa, mas eu vejo que o que acontece é essa falta de transparência e de mensuração dos impactos. Isso é algo que Isso foi o que deu o nosso orçamento ser aprovado em março, depois do Carnaval. Por quê? Porque o Dino, no ano passado, disse, eu quero transparência, eu quero saber quem é que vai receber o quê. Exato. Aí o Congresso fez uma planilha bonitinha, só esqueceu de botar o nome de cada um na linha. Então, assim, o Excel faltou essa coluna, não sei o que aconteceu. E o orçamento só foi aprovado em março. Falando em Excel, em números, eu vou trazer alguns números de emendas para a gente continuar no debate. O governo planeja pagar cerca de 40 bilhões de reais em emendas no ano que vem. 40 bilhões. Isso sem contar as chamadas emendas de comissão, que ainda serão negociadas. O acerto feito entre governo e Congresso tem uma proteção especial para emendas na área da saúde e assistência social. Será uma enxurrada de ambulâncias pelo país. E tudo tem que ser liberado rapidamente até o fim do primeiro semestre.
Tudo para garantir que a lei eleitoral será respeitada, porque o fato mais importante do ano será, claro, como a gente sabe, a eleição. Veja um exemplo da evolução. Em 2015, no governo Dilma, foram pagos 15 bilhões de reais em emendas. O valor chegou ao máximo de 21 bilhões na gestão Temer, depois disparou para quase 46 bilhões com Bolsonaro na presidência e subiu mais ainda com Lula, passando agora de 50 bilhões em 2025.